Boa noite. Hoje é 15 de junho de 2025, é um domingo, são 18h33. Então, conforme marcado, eu vou fazer mais uma live sobre o meu livro, O Doce Amor Divino que Fluiu do Céu para a Terra, em 1988, baseado numa história real, já à venda nos grandes magazines pela internet somente, com 350 páginas, ciência, filosofia, espiritualidade, até física tem. Yoga e Prema Yoga de Sat Sai Baba, que é esse avatar aqui moreno que está atrás de mim. Então hoje eu vou fazer uma reflexão, como de costume, sobre o conteúdo do livro, né? E como cheguei a esse nível de compreensão, né? A ponto de escrever o mestrado, doutorado e agora um livro para ajudar as pessoas. Não para mim ganhar dinheiro, propriamente dito. É claro que eu gostaria de recuperar o dinheiro investido, né? Que eu coloquei na editora, mas não para capitalizar essas coisas. Então, hoje eu vou falar sobre fazer um pequeno resumo, né, para quem está chegando, sei que tem muita gente chegando para assistir minhas lives, que é um tema interessante, né, e instigante. E como eu desenvolvi essa percepção, esse conhecimento. Para quem não sabe, eu já contei desde o início aqui da live, tudo começou, eu tenho que fazer um retornozinho, né, da minha história para poder informar as pessoas que estão chegando, são muitas, para assistir as minhas lives. Então, isso começou lá em 88 e tal. Eu estava palestrando e na Copa FRJ, na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, e uma voz interior surge, começa a falar para mim e eu pergunto quem é a voz, eu sou, eu vou para casa, saio dali quase chorando, de desespero. Quem eu sou? E a pergunta que eu fazia, quem eu sou quem? E a voz, eu sou, até que eu vou para casa e rezo antes de dormir e peço, Deus me diga, suplicando de joelho, né? E aí, a partir dali, do outro dia também, eu repito o gesto de me ajoelhar diante do quadro de Cristo, aparece uma noiva, começa a aparecer uma noiva dizendo, casa comigo que encontrarás a verdade. Depois de semana de crise intensa, que quase me levou à loucura, aí começa uma investigação para descobrir essa questão espiritual minha, da divindade, que o João até chama de Atma. Bom, daí escrevi a tese de mestrado, doutorado, agora o livro. Então, e por que eu desenvolvi isso? Por que agora depois de vários anos eu comecei a refletir por que eu desenvolvi essa capacidade de ver e ouvir para dentro. O que eu explico é o seguinte, imagina uma pessoa que nasce com uma deficiência visual ou motora mesmo, braço, perna, ou auditiva, ela vai tentar compensar, né? Vai tentar se esforçar para poder, né, de alguma forma, viver nesse mundo aqui sem ser afetado, né, sem o mínimo problema, né? Então, em 88, como eu escuto a voz interior e eu volto para dentro, eu me deparo com uma realidade, uma visão interior que eu nunca tinha imaginado que existia. E aí, e agora? O que eu faço? E aí eu comecei a dar valor e atenção ao mundo interior, à minha visão interior, né? E a minha audição interior. E fui de um processo tão intenso, radical, que eu praticamente larguei o mundo objetivo e voltei para dentro de mim. Durante semanas, a fio, a cada segundo. Esse exercício, eu trabalho na minha tese de mestrado, chamo de trabalho de percepção. Esse exercício de volta para dentro, para ouvir e ver o mundo interior, teve seu resultado. Eu adquiri uma sensibilidade que eu chamo de metafísica. Então, eu desenvolvi uma intuição
a flor da pele. Imagina, em qualquer lugar que eu estiver, eu me conecto rapidamente à minha alma espiritual, ao meu ser espiritual, e pergunto e tenho resposta. Porque eu desenvolvi essa capacidade de ver e ouvir para dentro. Entendeu? Isso não quer dizer que eu me tornei um gênio, não é isso. Eu apenas, eu estava lá dentro adormecido, latente, eu tornei presente. E vem tornando presente, porque eu não parei o exercício, né? Olha, eu tenho que prestar atenção no horário. Então eu tenho até 6h40, né? Mais ou menos, são 8 minutos, 9, tá bom? Então, eu tive que desenvolver, né? A vida me desafiou a desenvolver isso. Eu sou grato, né? Porque hoje em dia eu tenho facilidade de perceber as coisas. As coisas acontecem para mim, imediatamente eu me conecto ao meu ser espiritual e eu tenho respostas. Porque eu preciso. Não para me ganhar dinheiro, ficar rico, né? Para conquistar, né? Namoradas, não, nada disso, não tem nada a ver com o mundo material, né? É para mim conquistar um lado espiritual, fortalecer meu lado espiritual. Entendeu? Então eu me sinto, às vezes, vários anos, várias pessoas vinham a mim e eu ficava perguntando. No início, lá em 88, eu chorava, porque as pessoas queriam que eu tentasse falar sobre essa minha experiência, eu não conseguia. Eu chorava, gente, é maravilhoso isso que eu descobri e tal, mas Bernardo, fala. E eu não tinha como. Então, hoje eu estou mais calmo, né? Quer dizer, mais de, sei lá, quantos anos, essa experiência aconteceu quando eu tinha 33 anos, estou com 72, imagina? Tem 36, né? Estou com 72, então ainda tem muito chão, né? Então, eu não vou poder continuar. Então, essa visão interior e essa audição interior, foi que eu disse, isso tem relacionado ao que o Jantar chama de chakras. Chakras. Hoje encontro explicação pelos chakras. Esses 7 chakras aqui, ó, né? E o amor divino também, o verdinho, né? Que são responsáveis por esse ganho de percepção que eu tive. Né? Antes eu estava no mundo objetivo. Totalmente no mundo objetivo. Chegou uma época que eu estava somente pulando o mundo interior, subjetivo. E aí os meus mentores me avisaram, Bernardo, volta para o mundo objetivo novamente. E eu voltei. Mas eu tenho que voltar meio a meio, entendeu? Eu tenho que ficar aqui e lá ao mesmo tempo. Porque eu sou médium. Intuitivo, sensitivo, yogi e cientista. Né? Gente, eu vou ter que parar aqui. 6h40, já são 8 minutos, eu não posso. Então, não deixe de ler meu livro. É o Doce Amor Divino que Flui do Céu para a Terra, em 1988, baseado numa história real. Já está vendo no Grande Magazine, né, gente? Fantástico, viu? Não é porque eu escrevi não, mas quem quer abrir a sua consciência, abrir o seu caminho para um mundo mais amplo do que isso aqui, né? Onde tem a paz, sossego, amor verdadeiro, né? Cósmico, divino, chakra cardíaco, felicidade, com certeza. Sai Baba, esse mestre aqui, ó, Jesus, Sai Baba, os grandes mestres podem ajudar. Meu livro também, tá? Não só meu livro, tem aqui, ó, tem vários livros aqui, ó. Medicina Vibracional, né? Que fala também sobre isso. Mãos de Luz, de Bárbara Nabrena, o Fluido Virtude da Retidão, Sai Baba, que é meu mestre, né? Então não deixe de ler meu livro, Doce Amor Divino, que flui do céu para a terra, baseado na história real. Né? Qualquer coisa, Bernardo, meu gato 213, desculpe eu ser rápido, porque é 8, 9 minutos. Tá? Tchau. Namastê, o Deus que habita em mim, habita em você.